Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a epidural, um tipo de anestesia que pode ser usado para diminuir a dor do trabalho de parto. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e trabalho como educadora pré-natal, ajudando mulheres a se prepararem para o parto e a viverem experiências de parto mais positivas. De maneira geral, com relação a métodos para diminuir a dor do parto, a gente tem métodos não farmacológicos e métodos farmacológicos. Os métodos não farmacológicos são aqueles que diminuem a dor do trabalho de parto sem o uso de medicamentos. Então, relaxamento, meditação, massagem são métodos não farmacológicos que ajudam a diminuir a dor do trabalho de parto. Dentro dos métodos farmacológicos, a gente tem principalmente a anestesia peridural ou epidural, que tem como objetivo, a princípio, diminuir a dor do trabalho de parto sem retirar as sensações da mulher. E por isso eu quero te explicar a diferença entre anestesia e analgesia, porque a gente ouve muito falar da epidural como um tipo de analgesia para o parto, mas a epidural, na verdade, é um tipo de anestesia. Então, a anestesia é um método que retira as sensações, enquanto a analgesia é um método que diminui a dor sem retirar sensações. Então, a anestesia peridural é um tipo de anestesia que pode ser usada como método analgésico no trabalho de parto, caso ela seja feita de forma a apenas retirar a dor sem retirar as sensações. E isso pode ser feito através do tipo de medicamento que vai ser usado e da quantidade, principalmente da dosagem do medicamento. Então, dependendo do medicamento e de quanto que o médico vai usar, a mulher vai ter menos dor, mas vai continuar sentindo as sensações das contrações. E isso é o cenário ideal, visto que é importante que a mulher sinta as contrações, sinta o trabalho de parto acontecendo, para que ela possa ajudar o processo. Eu vou usar um modelinho aqui para explicar para você como a epidural é feita. Então eu mostrei para vocês esse modelo aqui no vídeo de como é um parto. Se você quiser assistir esse vídeo, ele vai estar aqui na descrição. Mas basicamente eu quero mostrar aqui a coluna vertebral e dentro da coluna a gente tem... E dentro da coluna vertebral você tem a medula espinhal, com os nervos da sua espinha. Durante a anestesia peridural, o médico vai inserir uma agulha entre duas vértebras suas e ele vai chegar no espaço que envolve a sua espinha. Então, os nervos da sua coluna estão envolvidos por uma membrana. E a ideia da epidural é que o médico ele não vai perfurar a membrana para que o medicamento seja entregue diretamente na medula espinhal. O medicamento vai ser entregue na membrana que envolve a medula espinhal e aí ele vai, aos poucos, atravessar essa membrana e anestesiar e agir nos nervos da sua espinha. E isso é diferente, por exemplo, do que acontece na anestesia raquidiana, na raquianestesia, que é a anestesia que a mulher recebe durante a cesárea. Nesse tipo de anestesia especificamente, a agulha e o medicamento vai perfurar essa membrana que vai ser entregue diretamente nos nervos da medula espinhal. E isso vai ter um efeito anestésico muito mais rápido e muito mais amplo também, que é o que a gente precisa durante a cirurgia cesariana. Então nessa figura, nessa imagem que eu tô te mostrando, você consegue ver o que acontece durante a anestesia epidural. Então você tá vendo aí a agulha sendo usada para trazer o medicamento até a membrana que envolve a medula espinhal, sem perfurar essa membrana. E outra coisa também, que é muito comum durante esse tipo de anestesia, é que além do medicamento, o médico também usa a agulha para inserir um catéter nessa área e através desse catéter a mulher continua recebendo doses da medicação durante o parto dela. Então ela não vai receber só uma dose no momento da anestesia, mas ela vai poder continuar recebendo o medicamento enquanto o trabalho de parto vai acontecendo. Já nessa outra figura aqui você consegue ver os dois tipos de anestesia, tanto a epidural quanto a raquidiana. Então na epidural o medicamento sendo entregue na membrana que envolve a medula espinhal, enquanto na raquianestesia o medicamento está sendo entregue diretamente na medula espinhal depois de atravessar a membrana. E agora que você já entende como funciona a epidural, você pode estar se perguntando se ela é boa ou ruim para o
trabalho de parto. A epidural, ela não é nem boa nem ruim. Ela é um procedimento médico que, como todo procedimento médico, tem riscos e benefícios. E o que vai determinar se ela é boa ou ruim é o caso específico. Então, em alguns casos, ela vai trazer mais benefícios do que riscos, e nesse caso ela vai representar um bom procedimento, mas em outros casos ela vai trazer mais riscos e desvantagens do que benefícios. Então depende muito da mulher, depende muito de como o parto está acontecendo, de como o parto está progredindo ou não. Então aqui nesse vídeo eu vou te explicar de maneira geral alguns benefícios e alguns contras da epidural para você entender melhor isso, e lembrando que não é uma decisão que você consegue fazer antes do parto, porque, de novo, é só durante o seu parto que esses benefícios e esses riscos vão fazer sentido, porque depende de como o seu parto está evoluindo, de como você está se sentindo durante a sua experiência. Eu vou iniciar com as vantagens da epidural, começando pela vantagem mais óbvia, que é o fato de que a epidural é uma forma muito efetiva de diminuir a dor durante o trabalho de parto. E também que ela é não só muito efetiva, mas mais simples do que a HAC anestesia, por exemplo, já que ela não perfura a membrana que envolve a medula espinhal. Outra vantagem da epidural é que ela pode diminuir a dor do trabalho de parto sem diminuir as sensações. Então, dessa forma, a mulher pode se movimentar um pouco ainda durante o trabalho de parto, pelo menos um pouco, e isso vai ajudar o trabalho de parto a progredir melhor, já que a mulher pode ajudar o bebê a encaixar na pelvis, a descer pelo canal do parto, e quando ela sente as contrações, ela consegue fazer também força de forma mais efetiva. E a terceira vantagem da epidural é que ela permite que a mulher descanse. Então, caso a experiência de parto esteja sendo muito cansativa para a mulher e ela esteja muito estressada e não esteja conseguindo lidar de forma efetiva com as sensações da experiência apenas com métodos não farmacológicos, a anestesia epidural pode trazer essa grande vantagem dela descansar um pouco, reganhar as energias e conseguir terminar o trabalho de parto sem precisar de uma cesárea. Agora vamos para as desvantagens da epidural, e dentro das desvantagens eu vou colocar duas categorias: a categoria de efeitos colaterais e a categoria de desvantagens, ou como a epidural pode impactar o trabalho de parto negativamente. Então, dentro de efeitos colaterais, a epidural pode causar náuseas e vômitos. Aproximadamente 30% das mulheres sentem náuseas e vomitam depois de receberem a anestesia peridural. A epidural também pode causar queda de pressão, e isso acontece em aproximadamente 15 a 30% das mulheres que recebem o procedimento. Também pode causar retenção urinária, e isso acontece entre 20 a 50% das mulheres que recebem a anestesia. O próximo efeito colateral que eu quero mencionar é a febre. Então existe um evento que a gente chama de hipertermia materna da epidural, que é quando a mulher tem febre depois de receber a epidural. Essa febre que a mulher apresenta depois da epidural não é necessariamente uma infecção, é um efeito colateral que a anestesia pode causar. Existem vários mecanismos que ainda estão sendo investigados para entender por que a epidural pode causar febre em 20% das mulheres. O problema disso é que o aumento da temperatura corpórea durante o trabalho de parto pode afetar o feto e pode também ser um sinal de infecção. E aí, quando a mulher apresenta esse aumento da temperatura corpórea, essa febre, depois de receber a epidural, a equipe não vai saber se essa febre é por conta da anestesia, algo que acontece em 20% das mulheres, ou se essa febre é por conta de uma infecção. E quando a febre dentro do trabalho de parto é causada por uma infecção, essa infecção pode ser transmitida para o bebê, e por isso a mulher precisa receber um tratamento. Outro efeito colateral muito comum da epidural é uma coceira na região do rosto, pescoço e peito, que algumas mulheres desenvolvem depois desse procedimento. Isso pode acontecer entre 60% e 100% das mulheres que recebem, e está associado a um tipo específico de medicamento que a mulher recebe durante a epidural. Então, existem vários medicamentos, várias drogas para dor que o médico pode administrar usando a epidural, e alguns tipos específicos estão mais relacionados a esse tipo de alergia ou a esse tipo de coceira que algumas mulheres podem apresentar. Então depende muito do tipo de droga que está sendo usado. Então esses foram os efeitos colaterais. Com relação às potenciais desvantagens da epidural para o trabalho de parto, existem vários estudos e, infelizmente, esses estudos não chegaram num consenso. Então, alguns estudos mostram uma coisa,
outros estudos mostram outra, e mesmo quando você junta vários estudos numa revisão, a conclusão é de que mais estudos precisam ser feitos para a gente ter certeza do impacto da epidural no parto. Tendo dito isso, eu vou te mostrar aqui algumas das potenciais desvantagens baseadas em alguns dos estudos que foram feitos. Então, eu já expliquei aqui que, apesar de ser um tipo de anestesia, a epidural pode ser usada como um tipo de analgésico, um tipo de analgesia para o trabalho de parto. Então, só diminui a dor sem retirar as sensações. O problema é que esse seria o cenário ideal, mas não é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, na grande maioria das vezes, a mulher, quando opta pela epidural, ela vai receber uma determinada dose que vai retirar não só a dor, mas também as sensações do trabalho de parto. Então, a mulher não vai mais poder se movimentar, ela não vai conseguir sair da cama, ela vai ter que ficar na cama. Ela muito provavelmente também vai ter que receber um catéter para esvaziar a bexiga dela, já que ela não vai mais sentir vontade de fazer xixi. Então, ela vai precisar desse procedimento extra. Outra possível desvantagem da epidural é que ela pode deixar o parto mais longo, tanto a primeira fase quanto a segunda fase do parto, e ela pode também aumentar os riscos de parto instrumental, que é quando a equipe precisa usar algum tipo de instrumento para retirar o bebê do canal do parto. Então, existem alguns estudos mostrando isso, inclusive um estudo feito aqui no Brasil, que eu vou deixar o link na descrição para você ler caso você queira. Outra potencial desvantagem é a incontinência urinária. Um estudo feito em 2023 avaliou 5.190 mulheres e viu que, dentro desse grupo, as mulheres que optaram pela epidural tiveram um maior risco de desenvolver incontinência urinária no pós-parto. Outra potencial desvantagem da epidural é que ela pode aumentar o risco da mulher precisar de uma cesárea. E isso foi mostrado num estudo de 2013 feito na Austrália, que avaliou 210.708 partos e viu que as mulheres que fizeram uso da epidural durante o parto tiveram 2,5 vezes mais chance de precisar de cesárea durante o parto do que as mulheres que não receberam o procedimento. Então, eu apresentei para você os benefícios, as desvantagens da epidural e, como eu já falei no início do vídeo, ela não é um procedimento nem bom nem ruim, é um procedimento que vai ser bom ou ruim dependendo do seu caso específico, dependendo de como você vai estar se sentindo e como o seu parto vai estar evoluindo. Lembrando que o parto é uma experiência multifatorial que envolve não só questões físicas, mas também emocionais. E que a diminuição da dor do parto, seja por meios não farmacológicos ou por meios farmacológicos, pode aumentar a satisfação da mulher com a experiência e trazer uma experiência mais positiva. Então, entender como a epidural funciona, entender quais são as vantagens e quais são as desvantagens do procedimento, vai te ajudar a balancear isso e fazer a melhor opção para você. Outra coisa que vai ajudar você a ter uma experiência de parto mais positiva é entender como o parto acontece. E eu vou deixar um link de um vídeo para você entender direitinho isso. E se você quiser aprender ainda mais sobre parto normal e quiser aprender ferramentas específicas de relaxamento e meditação para ter uma experiência de parto mais calma e mais tranquila, eu quero convidar você a conhecer o Guia Nascer Suave, que é o meu programa online de preparação para o parto. Espero que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.